cabeça, o raciocínio nas questões envolvendo a destruição, seja para detectar eventos dessa natureza, seja para desenvolver tecnologia que previna, que atenda, que socorra, preparação de cães farejadores, preparação de bombeiros, de médicos, paramédicos, enfermeiros, voluntários, estratégicas de emergência, estratégicas de atendimento, providências de última hora, programas de computadores que ajudem. Então mexe com a inteligência, a humanidade avança. Mas Kardec fica indignado e pergunta ainda: mas Deus não poderia utilizar outras formas para ajudar a humanidade a avançar? E os Espíritos respondem: mas Deus faz isso todo dia. Vós é que sois surdos, cegos, indiferentes, referindo-se à nossa imaturidade, e não percebemos a presença divina em toda parte. E Kardec prossegue ainda e pergunta: mas nessas mortes coletivas mora gente boa, e mora gente perversa, mora criança, famílias inteiras, isso é justo? E os Espíritos explicam: do ponto de vista restrito, materialmente falando, parece que não é justo, mas do ponto de vista da vida imortal, nós vamos entender que todos nós que estamos aqui ocupando corpos de carne, encarnados, vivendo essa vida, estamos dentro de um gigantesco processo de aprendizado, sujeito às provas, expiações e atendendo às nossas necessidades de aprendizado. O que são provas? Provas são degraus de crescimento, são situações que nos ensinam a amadurecer. São experiências que nos amadurecem, são experiências que nos fazem crescer intelectualmente, moralmente, na aquisição de virtudes, na percepção do dever, da consciência de dever. As provas são situações que nós pedimos antes de nascer, ou que nos foram sugeridas, ou que a vida envia para pôr a gente no trilho. Às vezes a gente está desviando, vem com esse e coloca a gente no trilho de novo. Ou necessidade de aprendizado. Então suponhamos que nós somos pessoas muito intolerantes, impacientes, apegados, irritados. A gente poderá solicitar uma prova para aprender a ter paciência. A gente poderá solicitar uma prova. Está funcionando o microfone? Acabou. Poderemos solicitar uma prova que nos ajude a adquirir paciência, virtudes, tolerância. Se somos muito apegados, poderemos passar por uma situação para aprender o desapego. Construímos tudo, vem uma chuva e leva tudo. Ou expiações. Expiações são consequências das lesões que causamos em nós ou nos outros. Lesões físicas, patrimoniais, morais, emocionais, psicológicas. Por exemplo, bebemos e vamos dirigir bêbados, atropelamos alguém e a pessoa fica tetraplégica. Nós causamos uma lesão no outro por causa da nossa irresponsabilidade. Teremos que reparar isso. Não vai ser castigado por causa disso, mas vai ter que reparar. Porque todo prejuízo que nós causamos aos outros, teremos que reparar. Por exemplo, traímos o cônjuge, traímos o sócio, roubamos os outros, entramos na internet e entramos na conta do fulano. Ou vemos que o aposentado vai sacar o fundo de garantia, ficamos de moto esperando a hora que ele sai do banco, a gente passa de moto e pega a bolsa e rouba todo o dinheiro. Causamos um prejuízo material. Fizemos manipulações cartorárias, subornamos funcionários e roubamos. Teremos que reparar isso. Não é castigo, é lei. Todo o mal que causarmos aos outros teremos que reparar. E a nós também. Bebemos, querendo não sei o quê. Fumamos, querendo não sei o quê.
lesamos o corpo. Quando a gente morre, o corpo morre. O perispírito, que é o corpo espiritual, absorve as lesões que estão no corpo. Na próxima encarnação, vai transmitir as lesões para o bebê, que poderá nascer com asma. Então, as expiações são consequências das lesões, não é castigo. Isso são provas e expiações, ou necessidade de aprendizado. Então, debaixo dos escombros de um deslizamento de terra, de um terremoto, nós poderemos ter várias situações. Nós poderemos ter uma pessoa que está ali em prova, que solicitou vitimar-se diante de um flagelo destruidor, para aprender alguma coisa. Ou poderemos ter alguém que está em processo expiatório. E nos tempos bárbaros, por exemplo, é apenas um exemplo, não quer dizer que seja isso. Nos tempos bárbaros, invadiam aldeias e ateavam fogo nas casas, destruíam os lares, violentavam mulheres, matavam crianças. E eles têm a consciência de culpa desses atos loucos que praticaram, e poderiam nascer numa situação como consequência de sofrer a morte num flagelo destruidor, que destrói a sua casa, que mata a sua família, etc. Nunca como castigo, mas sempre como consequência, para livrar-se da consciência de culpa. Então, nós poderemos ter debaixo dos escombros provas, expiações, ou ambos, ou a necessidade do aprendizado. Notem que os mecanismos da justiça divina são perfeitos. Eles nunca castigam, mas nós nos sentimos com a consciência de culpa e pedimos situações que nos reparem consciencialmente, para que tenhamos paz de espírito, porque nós não evoluiremos enquanto não nos repararmos perante nós mesmos. Por isso que é preciso viver com cuidado, viver com respeito, com dignidade, com decência, para não termos remorso depois. E o livro dos Espíritos vai apresentando nessas questões todas essas abordagens que aprofundam o assunto. Na questão 738, por exemplo, há uma resposta dos Espíritos que diz: quando uma sociedade, e aí nós podemos colocar uma pátria, uma instituição, uma família, uma pessoa, quando uma sociedade está estacionada e não realiza o progresso que precisa, está em outras palavras do livro, Deus promove um impacto físico ou moral para estimular o progresso, porque nós não podemos evitar a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei, todos nós não temos como segurar o progresso. Então, quando existem criaturas estacionadas por teimosia, por acomodação, por rebeldia, por indiferença, por preguiça, a vida vem dar uma chacoalhada para a gente acordar dessa sonolência, desse descaso com as leis divinas. E aí surgem as situações que é para nos impulsionar, para nos cutucar, para sairmos do lugar, porque a vida não pode ser parada, a vida é dinâmica. E como estamos falando aí no livro dos Espíritos, dos aniversariantes desta semana, quem faz aniversário essa semana? A senhora tem o livro dos Espíritos? Então venha buscar o seu exemplar, por favor. Tem mais alguém que aniversaria esta semana que não tem o livro dos Espíritos? Pode deixar, eu levo. Muito obrigado. Que dia fez aniversário? 26. Eu tenho mais 4 livros aqui dos aniversariantes da segunda quinzena de agosto. Quem é que não tem o livro dos Espíritos? Mais alguém? Pode vir buscar o seu exemplar. A senhora também? Não tem o livro? Muito bem. Que dia que é?
Muito bem. E agora só tem mais 3. Ah, deu certo. Você queria quê? Muito bem, você? Hoje, temos uma aniversariante hoje. Meus parabéns. E você? 28. Muito bem. O livro dos Espíritos, muito obrigado. Que dia que é? Dia 8? Ah, 28. O livro dos Espíritos é a maior obra já publicada na humanidade. Não em termos de páginas, mas em conteúdo compacto. Porque ele aborda todos os assuntos da humanidade. Todos. Alguém poderá aqui perguntar: ah, eu quero ver se ele fala de internet. Fala. Eu quero ver se ele fala de celular, de física quântica. Fala. Não está escrito lá celular, nem internet. O livro foi publicado em 1857. Mas procure lá a lei do progresso. Quando os Espíritos dizem que Deus, quando uma sociedade está parada, não fazendo o progresso que precisa, provoca um impacto físico ou moral, vejam a atualidade desta afirmação. É o que está acontecendo agora com a humanidade que se debate em provas e situações desafiadoras. Nós vimos a notícia do Rio de Janeiro das crianças que entraram e provocaram baderna e destruíram lá o acolhimento do Conselho Tutelar. Ora, isso é um desafio para as autoridades, para os métodos atuais da educação. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta se há um vácuo no universo, e os Espíritos respondem: não existe o vazio. O que te parece vazio está preenchido por uma espécie de matéria sutil que os vossos olhos não enxergam e os vossos mais potentes telescópios não detectam. E é muito interessante porque há questão de um ano aproximadamente, os cientistas japoneses declararam oficialmente que os buracos negros do universo são compostos por um tipo de substância que os nossos olhos não veem e que os nossos mais potentes aparelhos não detectam. Vejam a atualidade da informação, perfeitamente coerente com o que está no Livro dos Espíritos. Você que recebeu o Livro dos Espíritos agora, saiba que você tem um livro